Quero agradecer de antemão as orações dos irmãos da igreja, pela graça e a bondade do Senhor na nossa vida. Deus abençoe a cada um. Eu, meditando sobre a palavra do Senhor e percebendo em muitas famílias e igrejas, é possível ver a tragédia que a igreja ela tem vivido. E essa semente, como foi dito pelo pastor Adriano, esse Salvador, Jesus, esse Senhor, esse Cristo, Ele deve fazer com que as nossas vidas, independente das circunstâncias e resultados, ainda que o homem exterior ele vá se corrompendo, se acabando, mas o homem interior vai se renovando a cada dia. Nós não andamos pelas esferas externas, mas o Senhor que está dentro de nós. Vivemos um tempo onde não temos mais absolutos, onde a verdade ela não existe para alguns. Vivemos um tempo que a soberba e o orgulho ele é dominante, ele predomina nas relações, subjugando as pessoas. Vivemos um tempo onde os homens são maus, avarentos, implacáveis, desafeiçoados, amantes de si mesmos. Paulo falou isso a Timóteo. Vivemos um tempo que se faz desesperadamente buscarmos a face do Senhor. Jovem, adulto, criança, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos ser transformados por Jesus. Essa carta aos Coríntios, antes de eu lê-la, é uma carta que chama bastante a atenção. É a segunda carta, na sua segunda viagem missionária, Paulo está escrevendo essa carta a Coríntio, aos Coríntios, para Corinto, em resposta às informações que ele recebera da casa de Cloé. Então essa carta ela tem um cunho de resposta. Ela está respondendo a alguns fatos que estavam ocorrendo na vida da igreja. Paulo está respondendo. Paulo está fazendo uma resposta a fatos terríveis. Você pode ver comigo, por gentileza, a partir do capítulo 1, verso 1. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, sendo deles e nós. Graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento,
Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Corinto, uma cidade banhada geograficamente por 2 rios, uma cidade rica, porque ela tinha uma força nas questões dos seus portos, onde os navios atracavam. Uma cidade que tinha uma força financeira pelo seu comércio, importante como a cidade de Roma, como Grécia. Como Atenas, que é a cidade da Grécia. Então, Corinto, ela tinha uma prosperidade financeira. Corinto, ela vivia um período em que financeiramente eles viviam uma realidade muito boa. Não obstante a questão financeira, mas Corinto também vivia uma realidade onde eles tinham muitos deuses, e eu citarei pelo menos 2 deuses. A deusa Afrodite, a deusa do amor, pela qual ela tinha um templo no alto de uma montanha, os comentaristas falam que de 560 metros de altura, onde ela tinha por volta de 1000 sacerdotisas que faziam culto com cunho sexual. E à noite essas sacerdotisas desciam para os portos de Corinto para terem relações sexuais com os marinheiros, com as embarcações que iam atracando, que iam chegando. Mas não somente isso, eles tinham o deus Apolo, o deus que tinha muitos monumentos na cidade, que esse deus ele tinha como ideia de definir o padrão masculino, o padrão ideal masculino dos homens. E muitos jovens que viviam sob a influência desses deuses, muitas pessoas levavam esses jovens a uma vida homossexual. E Paulo vai começar essa carta de forma muito interessante. Eu vou tratar hoje sobre os 2 chamamentos, ou as 2 convocações, são só sinônimos. Os 2 chamamentos pelo qual nós devemos responder diante do Senhor. O primeiro chamamento está aqui no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, sendo o Senhor deles e nós. Paulo respondendo ao que ele estava sabendo, como sabedor daquela realidade, ele começa, olha, no versículo 1 ele já dá a referência, eu fui chamado para ser apóstolo de Jesus. E ele escreve à igreja aos chamados para serem santos, com todos. 1 Pedro vai dizer, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Fazendo uma citação de Levítico 11:44, que diz, sede santo, porque o vosso Deus é santo, e não vos rastejareis com nenhuma criatura que rasteja sobre a terra.
a reivindicação do chamado do Senhor para a igreja de Corinto, debaixo da influência de Afrodite, de Apolo. Para vocês terem ideia, havia um nome que denotava uma expressão sobre um indivíduo de Corinto. Alguém falava, isso é um Corinto, com a ideia de dizer que ele era um bêbado e apegado à corrupção, era um estigame. Estava sendo denotado sobre ele um estigma que ele não estava vivendo essa realidade. Quando falava que era um Corinto, ele estava trazendo a ideia de quê? De corrupto, de bêbado. Tal força, tal conhecimento. Alguns comentaristas dizem até que talvez fosse a cidade do sexo, da prostituição, da corrupção. E isso estava entrando dentro da igreja. Isso estava arrefecendo a espiritualidade da igreja. Isso estava tocando na vida prática da igreja. Aí Paulo vai dizer, vocês foram chamados para serem santos. Chamado à santidade. Chamado a viver uma vida separada. A viver uma vida que agrade ao Senhor. Independente das pressões, nós precisamos entender que nós recebemos uma incumbência de Deus, uma santa vocação, convocação, de sermos chamados para sermos santos. E ser santo como Deus é santo. Não ser santo dentro de uma perspectiva criada pelo homem. Não ser santo dentro de um mecanismo religioso, dentro de uma forma substancial que o homem cria, mas ser santo dentro da substância celestial do caráter de Deus. Sede santo como Deus é santo. Aí é complica. Porque ser santo na essência de Deus é ser santo pela graça de Deus. E ele vai dizer assim no versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Esta preposição nele é uma tradução literal, diz, porque em tudo fostes enriquecidos dentro dele. Dentro de Cristo. Paulo vai começar a fazer uma apresentação de como a igreja deve se comportar diante das pressões, diante do pecado, diante do adultério, diante do homossexualismo, da homossexualidade. Um assunto tão controverso e difícil de falar. Mas falo em nome do Senhor e sobre a minha responsabilidade. Não posso me acovardar. Eu também não quero te ofender. Mas homossexualismo ou homossexualidade é pecado. O Senhor não aceita. Como também uma vida promíscua, de quebra das relações conjugais. Uma realidade onde as mulheres e os homens não têm respeito. Onde o sexo, onde a orgia, onde a pornografia domina a mente humana, domina a mente do homem, da mulher. Porque em tudo fostes enriquecidos dentro dele. Abra sua Bíblia
no capítulo 6 da carta aos Coríntios. Paulo vai refutar isto. Paulo identificando. Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós, mas vos lavastes, mas foste santificado, mas foste justificados em nome do Senhor Jesus, no Espírito do nosso Deus. Não vai herdar efeminados, adúlteros, ladrões, roubadores. Não herdarão o reino. Os que praticam, os que vivem debaixo desta realidade. E esta convocação celestial que o Senhor faz à sua igreja nesta noite é para que larguemos, soltemos-nos tudo aquilo que nós alimentamos, o pecado que tem nas mentes e nos assedia, como dizem Hebreus, livrando-nos de todo peso, Hebreus 12, livrando-nos de todo peso e do pecado que tem nas mentes e nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, a ignomínia, a vergonha da cruz. Olhar para Jesus é muito mais do que uma questão ocular, mas olhar para Jesus é contemplá-lo, a beleza da sua santidade e permitir que essa beleza faça transformações práticas na nossa vida. Olhar para Jesus é você cravar os olhos em Cristo. Senhor, esses dias eu tenho orado, Senhor, crava os meus olhos em Ti. Crava os meus olhos em Ti, Senhor. Nós precisamos, porque em tudo, Colossenses 2:3 vai dizer assim, 2:9, porque aprove a Deus que nele em Jesus, residisse toda a plenitude da divindade. Hebreus 1, versículo 1 diz que outrora Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou no seu Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus é a exata expressão do seu ser. Paulo vai dizer em Colossenses 1,15 que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Que Ele é o cabeça de todo o principado. Que Ele, a pessoa de Cristo, o Senhor Jesus, deve nos arrefecer de tal forma que nós venhamos a viver vidas prostradas diante da sua glória e majestade. E que nenhum sentimento e nenhum desejo e nenhuma vontade fosse tão grande como a que Paulo cita em Filipenses. Pois eu estou... Minha mente está dando alguns delays, mas eu vou lembrar. Ele diz assim... que tem por perda todas as coisas por causa da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Salvador. Pelo amor do qual perdi tudo e as considero como refúgio,
eu considero perder tudo com a finalidade de ganhar a Cristo e ser achado nele. O desejo de estar em Cristo, de ser achado em Cristo, de ter tudo por perda por causa de Cristo. O que faz um homem como Paulo, de alto poder, de alta erudição, dizer que tudo que ele tinha conquistado, quanto à lei irrepreensível, fariseu, e ele dizer que diante disso ele tem isso como refúgio, como esterco. Cale-se diante toda a terra, diz o Salmo, diante deste Cristo. Nós devemos bater no nosso peito como aquele publicano e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, Senhor, justifica-me, Senhor. Porque eu sou um miserável pecador, porque eu sou um adúltero, porque eu sou um efeminado, eu sou um bebarrão, porque eu tenho desejos carnais que ninguém conhece, que as minhas escuridões, se eu fosse abrir a minha consciência, Senhor, diante dos homens, há uma soberba e uma hipocrisia espiritual. Porque se Cristo não for o nosso Senhor, a nossa devoção, o motivo de todas as perdas, nós teremos outros deuses. A igreja de Corinto estava adorando a Afrodite, adorava Apolo. E Paulo está dizendo: vocês foram enriquecidos nele, dentro dele. Santidade não são estereótipos. Santidade é perda de si, para que o outro, que é Cristo, viva. E Paulo entendia disto e disse em Gálatas 2:22: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual se entregou por mim. Quando vejo os textos de Paulo, eu me sinto envergonhado. Porque Paulo tinha uma devoção, porque Paulo tinha uma entrega. Quando ele escreve em Romanos 11:33, ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. Quem foi que lhe deu primeiro a Deus para que lhe pedisse? Quem foi o seu conselheiro? Precisamos saber, irmãos, morrer para nós mesmos. Aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Despojai-vos de tudo isto: ira, glutonaria, bebedice, lascívia, prostituição. O Senhor nesses dias, desde domingo passado, através da vida do pastor Adriano, tem falado sobre o projeto dos dons do Espírito, de nos levar à santidade. Igreja Batista Ebenezer em Piedade, Deus tem falado conosco, Deus tem nos convocado à santidade moral. Porque numa terra onde os cantores nos representam, que eu não vou citar para não estragar a mensagem, os nomes, e as cantoras nos representam, que vocês, como eu, sabemos quem são, o tipo de homem e o tipo de mulher que nos representam, envergonha essa nação.
onde o sexo e a sensualidade estão acima da moral. Sede santo. A igreja foi chamada à santidade por causa de uma realidade. Veja o versículo 2. Perdão, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se o primeiro chamado é para ser santo, o segundo chamado é para a comunhão de Cristo. Comungar de Jesus, comungar da pessoa de Cristo. Primeira João 1:3, você pode abrir por gentileza. Só para conferir, a gente volta para Coríntios. Primeira carta de João. E o que temos ouvido e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que nós igualmente mantenhamos comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Comungar com o Senhor. Ter uma relação com Cristo. Ter uma entrega devocional profunda, arraigada da nossa comunhão com Cristo. Então, o Senhor nos chama, nos convoca para sermos santos e para comungar com Jesus. Mas Paulo identifica uma razão pela qual esta frouxidão moral, espiritual, de divisões, de briga, de partidarismo, de carnalidade dentro da igreja de Corinto, está no versículo 17 do capítulo 1. Veja a preocupação do apóstolo Paulo. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. A igreja de Corinto, influenciada geograficamente próxima à cidade de Atenas, conhecida como a capital intelectual do mundo na época, onde o hobby dos coríntios era ouvir os pensadores em praça pública, os filósofos. E Paulo disse que não pregava em palavras de sabedoria humana. E no capítulo 2, versículo 4, ele fala melhor como ele pregava. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria,
mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo pregava sob a graça e o poder do Espírito. Para quê? Não se anule a cruz de Cristo. A ideia aqui de anular é de o efeito que está contido na cruz, não como anular a cruz na obra de Cristo. Isso é impossível. O que ele está dizendo é que o efeito da obra da cruz, aquilo que foi feito por Jesus, o efeito disto não atinja mais a vida de vocês. Para que não se anule isto, eu prego em demonstração e no poder do Espírito. Eu não estou preso a isto para que a vossa fé não se apoie nisto, mas no poder de Deus. Paulo estava preocupado com esta anulação da obra e da palavra da cruz. A frouxidão moral entra por esta porta quando a palavra da cruz, quando a doutrina de Cristo é arrefecida, é anulada. As pessoas começam a entrar em várias formas de pecado. E não se ouve mais sobre a palavra da cruz. E não se fala mais sobre esse evangelho. Sabe por quê? Porque é o caminho do insucesso para o pregador. Porque é o caminho que não leva os halls da fama para o ministro. Porque é o caminho que não tem ofertas para o pregador. Porque é o caminho que não dá título, que não dá público. É o caminho do insucesso. E Paulo tinha essa preocupação, não anular a palavra da cruz. Aí no versículo 18 ele fala assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esta loucura não é o conteúdo da mensagem, é a didática da pregação. Porque o conteúdo de Paulo é Cristo. Mas para quem se perde, por quê? Se você ler aqui no versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os gentios, para os judeus, loucura para os gentios. Os gregos, eles buscavam conhecimento, eles buscavam sabedoria. Os judeus ficavam esperando os sinais. Mas Paulo está dizendo que o que ele pregava para esta classe de pessoas que buscavam a sabedoria, ou que buscavam os sinais, era Cristo. E este o quê? Crucificado. Escândalo. Para quem? Para os judeus. Loucura para os gentios. Sabe por que era escândalo para os judeus? Porque os judeus não aceitavam e tinham medo da punição da cruz. A punição de Cristo, a morte de Cristo. Na cruz do Calvário não tinha apenas o aspecto da violência, mas o aspecto da vergonha e da moral. Eles tinham medo, eles tinham receio, eles não aceitavam. Paulo vai dizer em Gálatas, pelo escândalo da cruz. Era um escândalo que Jesus morresse numa cruz, da forma que foi morta. Mas independente se é grego, se é judeu, se é gentil, se é pernambucano, se é japonês, seja lá o que for, o que tem que ser pregado é Cristo e este crucificado. O que vai fazer nos matar é a palavra, é a mensagem da cruz. Porque o grão de trigo, se cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Nós precisamos morrer. Nós precisamos ser livres de nós mesmos. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, livra-me de mim. Livra-me de mim, Senhor. E Paulo vai dizer assim: no versículo
24. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem é o poder de Deus? Cristo. Quem é a sabedoria de Deus? Cristo. O poder de Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, uma palavra cheia do poder de Deus, é quando o conteúdo da mensagem é Jesus. A sabedoria de Deus é Cristo. O poder de Deus é Cristo. Nós precisamos voltar à palavra da cruz. Nós precisamos escutar os profetas como Noé, que está anunciando o dilúvio, e correr para a arca, e adentrar na arca, adentrar naquela arca de madeira, porque ali nós encontraremos a salvação. Nós temos que dar ouvido aos profetas Noés, que Deus tem levantado, e os poucos profetas, e só entraram 8 naquela arca. Você imagina um público como este? O percentual é muito pequeno. Nós temos que clamar: Senhor, deixa-me entrar na tua arca. Senhor, justifica-me. Senhor, perdoa-me os pecados. Senhor, aceita-me. Senhor, dá-me do teu espírito. Senhor, me perdoa. Nós precisamos nos arrepender. Arrependei-vos, pois, e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Não existe outra maneira, não existe outra mensagem. Jesus Cristo justo. Não existem meios, métodos. É pela graça e os méritos pessoais de Jesus, que entregou a sua vida voluntariamente. Com câncer ou sem câncer, com dor ou sem dor, Jesus Cristo é digno de glória e de louvor. É os méritos do Senhor. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Vocês querem sabedoria? É Cristo. Vocês querem poder? Judeus, o poder é Cristo. Vocês querem sinais? O sinal é Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os filhos da desobediência. Mas Deus, com o seu grande amor, com que nos amou em Cristo Jesus, nos deu vida. Aleluia. Jesus, o aniquilador. Isso não é filme americano não, meu irmão. Ele aniquilou o pecado, se fazendo maldição por nós. Ele aniquilou principados e potestades, expondo ao desprezo. O diabo não matou Deus. Os romanos não mataram Deus. Os judeus não mataram Deus. Deus entregou seu Filho. E com a sua justa justiça, Ele pune o meu e o teu pecado sobre Jesus Cristo. Deus golpeou Jesus naquela cruz. Deus moeu Jesus naquela cruz. Deus castigou Jesus com a sua severa justiça, para que comprasse para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, e constituísse deste povo reinos e sacerdotes que reinarão com ele para sempre. Porque vós sois do seu povo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou da terra, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Essa semana, eu tive uma perda muito considerável. A minha dor essa semana não foi o meu sangramento,
Me andou essa semana foi o fato de que eu estou morando numa casa, estamos morando numa casa, e nessa casa há um caseiro na casa da frente, e eu comecei a criar relacionamento com esse caseiro. Pobre, muito pobre, bebe demais, fuma demais. Eu tenho dificuldade com cheiro de cigarro. E ele estava num relacionamento com uma garota de programa. E o Senhor começou a trazer sentimento de misericórdia no meu coração sobre a vida deles. Domingo retrasado, 15 dias atrás, eu estava em casa deitado, orando. Lucas chega no meu quarto: papai, a moça está jogando pedra, eles estavam brigando. E ela estava jogando pedra dentro da casa. Eu desci e consegui, com a graça de Deus, acalmá-la. Chamei, fiz uma reconciliação ali. E ela começou a chorar. Uma jovem de 29 anos, bonita, mas acabada pela vida. E eu disse: olha, eu vou contratar essa moça para trabalhar comigo, melhor, conosco. Eu vou chamar ela para ir para minha casa. Conversei com ele e disse: olha, eu quero ela na minha casa no dia que a minha esposa estiver em casa. Somente nesses dias. Estávamos preparando um jantar para eles dois, para que eu pudesse fazer essa exposição. Mas terça-feira de carnaval ela morreu, na festa desse carnaval. Fiquei sabendo isso ontem. Eu estava saindo para espairecer e acabei que isso me deixou muito triste. E essa palavra nasce disto também. Anunciemos a Cristo. Ela tinha dito para ele antes que estava querendo consertar a vida. E queria um emprego. E queria sair daquela vida. E não deu tempo de poder abraçar aquela família. Enquanto a gente está preocupado com tanta coisa, nós precisamos dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele te justifica. Com a autoridade do Espírito. Talvez eu não fui tão agressivo na mensagem com eles. Nós precisamos atender ao chamado do Senhor para ser santo. Nós precisamos atender ao chamado do Senhor para comungar com Ele mesmo. Veja aqui no capítulo, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu vou ler numa outra tradução, porque eu achei interessante. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu tenho uma outra tradução, bem antiga,
que eu achei interessante. Fala assim: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Eu vou ler novamente. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Paulo está dizendo assim: vocês não têm desculpa para avançar na comunhão com Cristo e para atender o chamado à santidade. Porque Ele já nos declarou justos. Ele nos libertou do pecado. E Ele nos chama para viver esta união, esse desenvolvimento com Cristo. Meus irmãos, se este Cristo não mudar a minha e a tua vida, ninguém vai mudar. Se esse Cristo não salvar você dos seus pecados, ninguém salvará. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor chama a santidade, a comunhão. E a pergunta que eu lhe faço é: como você tem respondido a este chamado? Se fala tanto de chamado, né? Para a África, ser pastor, ser pregador, chamado. Só se tratam de chamado em grande maioria, nesta perspectiva. Eu conheço muita gente. O meu chamado, eu tenho dons. A igreja de Corinto tinha muitos dons, mas era carnal, era licenciosa. Tinha homossexuais, tinham bebarrões. Mas este chamado aqui, eficaz, essa graça, o Senhor tem nos chamado. Você é salvo? Em que garantias você é salvo? Eu sou salvo em que garantia? Como? Porque eu sou salvo. Como eu sou salvo? Capítulo 2 de Coríntios, no versículo 2, você não precisa abrir. Eu meditando sobre isto, eu percebi que Paulo usava um crivo para identificar os salvos. Ele disse assim: nada me propus a saber dentre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Se Paulo fosse um médico e ele fosse fazer uma anamnese no corpo humano
e ele quisesse descobrir de forma científica se a pessoa era salva ou não, ele ia ter que abrir o corpo e ver se ele encontraria Jesus crucificado dentro de mim, de você. Observa a urgência disso. A urgência de nos entregar de uma vez por todas. A urgência de apagar conversas de WhatsApp, rede social. A ausência de sair dos motéis. A urgência de deixar os relacionamentos fora da relação conjugal. A urgência de tirar o nome do SPC e do Serasa. A urgência de honrar a sua palavra. A urgência de pagar quem você deve. Porque se você não perder, você não vai ganhar. O caminho é estreito, é apertado, que conduz o reino sem perda. Considere isso nesta noite, em nome de Jesus Cristo.